Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, povo escolhido de Deus. Povo mais que vencedor, povo lindo, noiva do Cristo vivo. Que bom estarmos na casa do Senhor, amém? Boa noite você, precioso, querido amado irmão que nos assiste neste momento, pelo canal do pastor Afrânio, no canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Jucade. E desta feita nós estamos com um tema glorioso nesse mês de janeiro, Ebenezer. Que palavra linda, que sentimento lindo Deus brotou no coração da nossa juventude. E aqui nós estamos para glorificar o nome do nosso Deus em mais um culto da Jucade para a glória de Deus Pai. E a proposta da Jucade é que aos sábados os pregadores, os ministrantes da palavra que aqui estiveram e estarão, e estou, possam pregar esse tema maravilhoso, trazendo uma história bíblica, onde o Senhor trouxe ajuda e auxílio ao seu povo. Sábado passado, um breve resumo, o nosso ministro Ed nos trouxe uma palavra poderosa. Quantos estiveram aqui, dê um aceno aí no seu lugar. Oh, glória a Deus. Você que não teve o privilégio de estar conosco, está disponível no canal do pastor Afrânio também. Após esta transmissão, você pode ficar à vontade, arrasta aí para cima. E você vai encontrar, sábado passado também, o início desta série de mensagens com o ministro Ed. E lá ele nos trouxe a introdução nesse contexto histórico, o significado da palavra Ebenezer. E juntos nós também estudamos a história de Ana. Estão lembrados? Amém. Foi um culto glorioso, um culto lindo para a glória de Deus. E hoje eu trago aqui mais uma história, mais um relato bíblico para nós estudarmos juntos para a glória de Deus, que se encontra em Josué 6. Eu peço que a igreja abra Josué 6 e nós leremos dos versículos de 1 ao versículo 5. E eu peço que essa leitura seja direcionada ou dirigida pelo nosso pastor Afrânio, e após a sua leitura, ele nos dirige em oração, abençoando-nos para a glória do Senhor. Josué 6, versículos de 1 a 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Muito bem, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o zunido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Senhor Deus, te bendiremos, te glorificamos e continuamos a te adorar, porque o Senhor tem sido maravilhosamente benigno, assaz glorioso para nós. Obrigado pelo momento de reunião, de congregação, em 5 minutos de oração, os tremendos e lindos louvores, a tremenda e linda ministração. E agora, Pai, capacita-nos para que possamos recepcionar a tua palavra vinda do trono já posta no coração da tua serva, a presbítera Andriane Gonçalves, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já escancaramos o nosso coração para absorver essa palavra linda. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém, em nome de Jesus, que assim seja. Uma história conhecidíssima da igreja, a destruição de Jericó, ou o ruir das montanhas de Jericó. Eu creio no agir glorioso de Deus. Você crê? Tem propósito de Deus nesta noite para a nossa vida. Você crê?
Amém. Vamos exercitar a nossa fé em nome de Jesus. Creia neste propósito e que nós possamos, nesse momento introdutório, nos aliançar neste mesmo parecer, estando focados nesse mesmo sentimento que o agir de Deus em nosso meio, ele permanece glorioso. Deus é Deus, Deus é Senhor. E a Bíblia relata que, estando Josué, no capítulo 5, nos versículos que antecedem o capítulo 6, a Bíblia relata que, estando Josué próximo de Jericó, ele viu um homem com uma espada nua, ou seja, tirada da bainha, pronta para ser usada. Josué 5, versículo 14 diz: esse homem se apresenta a Josué como príncipe do exército de Deus. Outra versão diz o comandante, o chefe do exército de Deus. Nós sabemos, como Igreja do Senhor, uma manifestação teofânica do nosso Deus maravilhoso, e Deus se mostra ali, se apresenta a Josué com as características do propósito. Quantos estavam no culto de ontem? Culto glorioso, e o Senhor nos instigou, o Senhor nos afagou com aquela palavra gloriosa, propósito. Ou seja, em outras palavras, Deus estava afirmando a Josué: ei, servo meu, eu sou o que você precisa. Deus se apresentou a ele com as características do propósito. Você vai já entender. Ebenezer, sou o teu auxílio, eu sou o teu ajudador. Para o enfermo, Deus se apresenta como: eu sou o médico dos médicos. Para a viúva, ele diz: eu sou o teu marido. Para o órfão, ele diz: eu sou o teu pai. Vais enfrentar um Golias? Deus é a pedra de ajuda. Vamos derrubar muralhas juntos? Vamos derrubar muralhas juntos? O Senhor nos diz: eu sou o comandante do exército de Deus. Irmãos, perdoe as lágrimas, mas é porque é tanta bondade de Deus. Ebenezer é a gratidão do nosso coração. Como não glorificar um Deus que é poderoso, um Deus presente em todo tempo? Josué, diante daquela aparição suportável de Deus, ele se prostrou com o rosto em terra, e adorou ao Senhor Jesus, e perguntou do comandante: Senhor meu, qual é a tua mensagem? O que eu devo fazer, meu Senhor? Quantos de nós aqui possamos, no nosso íntimo, agora nesse momento, perguntar do nosso comandante: Senhor meu, qual é a tua mensagem esta noite? Quantos de nós, no nosso íntimo, possamos dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Qual o teu propósito? Qual é a estratégia? O que eu devo fazer? Josué já tinha um propósito, que era a terra prometida. Mas, oh, linda, obrigada. Ele já tinha um propósito, que era a terra prometida. Mas, meu Senhor, qual é a mensagem? Qual é a estratégia? E o Senhor, o comandante, lhe respondeu: tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué assim o fez. Ou seja, antes de qualquer estratégia, servo meu, você precisa se preparar. Você pode falar para o seu irmão aí do teu lado: te prepara. Vire-se para o outro: te prepara. Santifica-te. Arruma a tua casa. Oh, glória a Deus. Ninguém vai para a guerra despreparados, amém? É preciso ter estratégia, é preciso ter um alvo, é preciso ter um plano, é preciso ter uma meta. E esse lugar é santo.
E antes da missão, tem que haver a preparação. Vou repetir. Antes da missão, é necessário uma preparação. Esse lugar é santo e exige de nós uma postura de respeito e submissão. Assim como Josué se quedou ali. Meu Deus! Quão temível é este lugar, dizia outro servo diante de Deus. E eu não sabia. Como nos tempos passados, mostra teu braço de forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Estando nós aqui neste lugar santíssimo. E quando eu digo estando nós, não me refiro somente ao corpo. O corpo está presente. Mas quando eu digo estando nós neste lugar, estando nós inteiros, íntegros, de corpo, alma e espírito, aí sim, nós percebemos o novo de Deus. Nós percebemos a novidade do Evangelho e nós não nos cansamos desta palavra linda. Ebenezer, Deus continua sendo a nossa pedra de ajuda. É suficiente para nós. O contrário é verdadeiro. Se eu me apresento diante de Deus, o corpo está aqui. Mas de repente o pensamento vaga, os sentimentos não estão aqui. É como eu entrar e sair por aquela porta e permaneço como estou. Nada aconteceu, nada senti. Como nós estamos hoje diante da presença de Deus? Este lugar é santo. A nossa pedra de ajuda, o nosso auxílio é o Senhor. Ele nos ajuda em todo tempo. Deus nos ajuda em tempo oportuno. Quer dizer que Ele realiza ou Ele aparece no momento adequado, apropriado, é no tempo certo. E Deus não se atrasa. Nós, humanamente falando, nós que muitas vezes, infelizmente, atrasamos o cumprimento das bênçãos de Deus na nossa vida. Lembram-se de Israel no deserto? Vagando lá, 40 anos. Parte daquele povo apresentava uma série de resistência, como é do conhecimento da igreja. O povo murmurava por tudo, não estava satisfeito com nada. Sentiam saudade do tempo da escravidão. Como? Sentiam saudade do tempo da escravidão. Ah, as cebolas, os pepinos, aqueles açoites até que não eram tão ruins assim. Ebenezer, gratidão? Jamais. Por quê? Só tenham esse maná. Maná, igreja. Só maná. Ebenezer, gratidão por a coluna de fogo. Por quê? A nuvem de glória que acompanhavam. Ebenezer é ser grato pelo que você tem hoje. Josué, sucessor de Moisés, estava atento e focado às orientações do comandante. Ele estava focado ao propósito. E eu e você, como estamos diante da presença de Deus? Atentos? Focados? Dispersos? Ou indiferentes com a presença de Deus? Josué 6, a história conta detalhes riquíssimos de um fato histórico que nos traz muito aprendizado. Essa história é comprovada e atestada por arqueólogos, estudantes da história. Não que isso seja relevante para nós ou que nós necessitemos dessas comprovações científicas.
Nada disso, porque a palavra de Deus nos basta, ela é suficiente, é a palavra de Deus e não existe homem, principado, nem potestade que possa mudar isso na nossa cabeça. Esse é um pensamento genuíno da igreja. A palavra de Deus, ela é pura, é viva, é eficaz e é suficiente. Você crê, diga amém. Ela é íntegra, não tem mistura e nós não duvidamos da veracidade deste livro sagrado. Mas é válida toda e qualquer evidência, amém? Isso glorifica e exalta, redunda para a glória de Deus. Os arqueólogos descobriram em suas escavações que realmente as muralhas caíram. Uau! Realmente as muralhas caíram. Os muros ficavam separados um do outro por uma distância em média de 5 metros. Existia um muro interno e um muro externo. E a distância, essa de 5 metros, eram populacionada por casas. Tinha um muro e outras casas ali. Cada muro tinha aproximadamente 10 metros de altura. Pequenininho, sim ou não? Não, 10 metros é grandão. Eu tenho 1,5 metro. 10 metros é muita coisa. Os estudiosos comprovaram que toda a cidade de Jericó foi queimada como o Senhor ordenou, como está escrito. E que a queda dos muros, elas foram de dentro para fora. Tudo comprovado também. Você em casa, você vai ler Josué 6 completinho ali, você vai ver e confirmar tudo que eu estou falando aqui para a glória de Deus. São tantos detalhes que nós iríamos e falaríamos. E aí o Senhor me fez aqui fazer um resumo glorioso para que nós possamos ter um tempo hábil na presença de Deus. Portanto, a Bíblia verdadeiramente não é uma coleção de livros fictícios ou de histórias inventadas. A Bíblia é a palavra de Deus. E para que você entenda esse contexto histórico no qual nós estamos nos referindo, após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel estava a caminho da terra prometida. E eles depararam com o quê? Jericó. Raciocine comigo. Jericó, uma cidade fortificada, rigorosamente fechada, como leu muito bem o nosso pastor na introdução da palavra. Essa cidade fortemente fortificada, rigorosamente fechada, era como se fosse a Interpol de hoje. Um exército muito bem treinado, soldados de elite. Era um exército poderoso daquela época. E do outro lado, do lado de fora, quem estavam lá? Era um serviço de inteligência? Era a CIA de hoje em dia? Nós estamos fazendo um comparativo, amém, igreja? Eram ex-escravos, aleluia, com uma estratégia mais improvável, humanamente falando. Por quê? Porque foi a mão do Senhor que fez as muralhas ruírem. Quando eu digo a você, no Senhor Jesus, que Deus é tudo que você precisa, é porque é de fato e de verdade. Ebenezer, sem ele nada podemos fazer. Jericó era a impossibilidade. A terra da promessa era o propósito. Você pode declarar comigo? Propósito. Mais uma vez, propósito. Será que hoje em dia o nosso propósito continua sendo a terra prometida? Eita Deus, será que eu posso dar um glória a Deus? Glória a Deus! Estamos a caminho da terra da promessa. E como servos do Senhor, nós podemos afirmar que não existem muralhas nem impossibilidades que possam impedir o povo de Deus de avançar e de conquistar a terra da promessa. A não ser que você queira. Tem alguém que não quer adentrar a terra da promessa? Misericórdia. Todos querem herdar a terra da promessa?
as muralhas vão cair, as impossibilidades irão ao chão. Irmãos, nós lutamos em vitória, nós não lutamos pela vitória. Lutamos em vitória. Nós não lutamos pela vitória. Versículo 2, lido pelo nosso pastor, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei. Opa, eles já haviam lutado, caminhado? Não. Mas o que o Senhor diz? Ele falou: Olha, eu entregarei? Não. Eita, Deus maravilhoso. Deus disse: Olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Veja, contemple, pelos olhos da fé. A terra da promessa é logo ali. Não desista, não desanima. Josué é devidamente ungido e capacitado por Deus. Deus já havia lhe concedido a bênção, era a vitória garantida. Lá em Josué 1, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nós lutamos em vitória. É a promessa de Deus para os seus filhos. Você poderia me perguntar: Nani, mesmo nas aparentes derrotas, somos mais que vencedores? Sim. Mesmo sendo afligidos, provados em Deus? Sim. O meu Jesus, ele venceu o diabo quando ele nasceu. Quando Maria não tinha onde deitar-se para ganhar o seu neném. O meu Jesus venceu aquele obstáculo. Jesus venceu na manjedoura. Jesus venceu o diabo não somente no deserto. Ele venceu o diabo durante toda a sua trajetória terrena. Ele venceu o diabo na cruz, no momento de dor. Ele venceu o diabo na morte. Ele venceu o diabo na ressurreição. A minha irmã Larissa, o testemunho aqui da nossa igreja para a glória de Deus, ela só não venceu o diabo no momento que ela concebeu Kairos. Ela venceu o diabo no dia em que ela foi a caminho do hospital. Ela venceu o diabo quando ela esteve no leito de um hospital por meses, ou por um pouco mais de um mês. Ela venceu o diabo quando Kairos nasceu, quando ele passou o momento da UTI, e tem vencido hoje de glória em glória na presença do Senhor. A minha pastora Nayuf, ela venceu Satanás quando seu pai precisou adentrar ao hospital. E por um milagre de Deus, após ter recebido um laudo de morte, o Senhor permitiu a saída, a volta dele para casa. Ela venceu quando ele, na volta para casa, veio a se converter ao Senhor Jesus. Minha pastora linda venceu o diabo quando o pai dela precisou voltar para o hospital. E lá, ela também venceu quando o Senhor o recolheu. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas, em todas essas dificuldades, em todas essas lutas, em todas as tribulações, no luto, na dor, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ebenezer. E eu não trago um novo evangelho, eu não trago aqui para vocês um evangelho coach. Está queimado, aqui não tem veneno na panela. Eu trago um evangelho que para nós não está encoberto. Você lembra da doutrina? Deus é fidelidade. Deus é fiel, meu irmão. Deus é Pai, Deus é Mestre, Deus é Senhor. Jó, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, eu, você, todos nós
sempre fomos socorridos e ajudados em tempo oportuno. Sim ou não? Os filhos sabem reconhecer isso. Os filhos conseguem expressar Ebenezer com todas as letras e vogais. Ebenezer, a nossa pedra de ajuda, o nosso auxílio. Como Jó dissera, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és o Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Davi disse, tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória, que alegria é ser morada de Deus. Versículos 3 do capítulo 6, que nós lemos com o nosso pastor, diz assim, vós, pois, todos os homens de guerra. Opa! Quem foi que Deus chamou? Homens de guerra. Provérbios 23, 7, a parte A, diz assim, como você imagina em sua alma, assim você o é. Alguém diria, você não conhece minha vida, ninguém me ama, né, meu pastor? Ninguém me quer, sou um coitadinho. Talvez o teu eu seja a sua maior muralha. Mas eu creio no poder de Deus neste lugar. E eu creio que muralhas estão caindo. Todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Vai lá, irmão. Vamos lá, família Fogo Vivo. Pague o preço. Vamos marchar juntos. Ebenezer. Eu acrescento, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem homem e mulher de guerra neste lugar? Você pode levantar sua mão, fazer um aceno aí para mim? É bom conhecer-nos, porque eu vou precisar um dia de você. Nós estamos caminhando juntos, eu quero ver com quem que eu posso contar. Posso contar com todos vocês, amém? Assim como vocês podem contar comigo. Homens e mulheres de guerra. Estamos em guerra e estamos lutando em vitória. Temos paz com Deus, com a nossa pedra de ajuda, de auxílio. Mas estamos em constante guerra com o maligno, com o mundo, com o nosso eu. Farei morrer a vossa natureza humana caída. Colossenses 3,5 diz que a natureza humana caída é a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira do Senhor, misericórdia, sobre os filhos da desobediência. Quem sou eu? Filha da obediência ou filha da desobediência? Quem é você? É muito sério, irmãos. Josué não somente ouvia a voz de Deus, mais que isso, ele ouvia e obedecia. Ele ouviu e obedeceu. Josué chamou os sacerdotes. Você vai ler em casa e você vai ver o descorrer dessa história lindíssima. Josué chama os sacerdotes e fala o plano detalhadamente a ele. Chama o povo e diz, vai ser assim, assim e assim.
o Senhor mandou e nós vamos fazer assim. Então foram eles para o primeiro dia, todos arrumadinhos, adequadamente, a Arca da Aliança. Peguei o meu chofar, os sacerdotes, as frentes, os guerreiros. Lá estavam eles na ordem e na decência de Deus. Imaginem comigo. Primeiro dia, rodearam Jericó. Segundo dia. Terceiro dia. Talvez o povo de Jericó, que entre aquela muralha havia uma torre de vigia. E a palavra de Deus não narra e a gente está conjecturando no Senhor. Talvez aqueles vigilantes olhavam aquele povo, olha eles de novo. Que doideira, né? Nada a ver ficar marchando aqui, para que isso? Bom, vamos observar. Terceiro dia. Quarto dia. Rodeando a cidade. E aí, no dia atual aqui, mais um dia de culto. Tem quem fala, lá vai de novo. Pra que isso? Nada a ver. Podia estar, no shopping, sei lá. Pra quê? Toda arrumada indo pro culto. Pra que isso, igreja? Não tem quem diga isso? Mas espera lá, que a gente já vai ver o que acontece. Quinto dia, rodeando. Sexto dia. Parece que nada está acontecendo. Deus age no silêncio, amém? Você ouviu isso aqui ontem. Deus é movimento. Quando aparentemente nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Eita Deus. E todo dia, meus irmãos, eles andavam cerca de 12 a 13 quilômetros. Ao contrário do que houve lá atrás no deserto, o povo murmurava por tudo. Aqui o povo mais experimentado, mais robusto no Senhor, eles só obedeceram. A Bíblia não narra que tinha murmurações ou coisas do tipo nesse trajeto que eles fizeram aqui. Então a gente entende que o povo estava ali mais no Senhor, amém? E a confiança de Deus, a confiança que Josué tinha em Deus, eu vejo essa lindeza nessa história. Eu não sei qual a muralha que você tem enfrentado hoje. Talvez a muralha da incredulidade, você que nos assiste, a muralha da falta de perdão, a muralha daquele pecado que tenazmente te assedia, que você, por sua própria força, você não vai conseguir. Só o Senhor é Deus. Mas eu creio no poder de Deus e as muralhas vão cair. Uma estratégia que talvez para mim ou para você não fazia sentido nenhum. Mas 2 Coríntios 10, 4, de 4 a 6, a palavra diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas. Repita comigo. Poderosas. Mais uma vez. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir muralhas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez confirmada a vossa submissão. Quem hoje pode cantar comigo assim? Eu quero te servir. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o nosso querer, Senhor.
A obediência à voz de Deus derruba muralhas. Chegou o 7º dia. O dia da vitória chegou. E nesse dia, o Senhor diz, olha, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Lembram que eles rodearam todo dia uma vez. E no 7º dia, Deus pediu que fossem 7 vezes. Lembram-se que eram de 12 a 13 quilômetros, mais ou menos. Quem está disposto a caminhar comigo hoje? Numa caminhada, digamos, de 1 hora, tem quem se canse, amém? Tem quem precise de água. Tem quem precise de um estímulo a mais. E nós estamos nesse inteirinho aí do tempo. Nós estamos no 7º dia, já prestes a conquistar ali a nossa vitória. E nós vamos precisar um dos outros. Ebenezer. Ele está conosco. Deus havia dito que ao final da 7ª volta, o povo gritaria e o muro da cidade cairia abaixo. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, oh glória, irá cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Efésios 3, de 20 a 21 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aconteceu. As muralhas caíram. Isaías 43, 13, em forma de canção, está escrito e nós cantamos: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Esse é o nosso Ebenezer, nosso Deus, o nosso auxílio. Você lê em casa, nós vamos dar uma corridinha aqui para a glória do Senhor Jesus, para entregarmos um tempo hábil. As muralhas caíram como Deus o dissera. A cidade foi totalmente destruída a fio de espada. E o povo de Deus pegaram ali os despojos que Deus havia mandado. Eles foram a prata, o ouro, o utensílio de bronze e de ferro e deram para o tesouro da casa do Senhor. Ebenezer, Ebenezer. O louvor pode subir e que você possa, em nome de Jesus, abrir comigo a palavra de Deus. Nós vamos ler uma última passagem em Hebreus 11, de 30 a 31. Hebreus 11, de 30 a 31. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Raabe, como é do conhecimento da igreja, ela está na genealogia de Cristo. Tamanha a fidelidade e a bondade de Deus na vida daquela mulher. Ou seja, não importa o quão seu passado tenha sido difícil, o quão
tenebroso foi o teu passado, Deus é poderoso para restituir. Deus é poderoso para transformar. Deus é infinitamente poderoso para nos dar a salvação no tempo oportuno. Ebenezer, guarde isso no seu coração. As muralhas estão caindo hoje no poder do Espírito Santo de Deus. E ao som do louvor, basta você querer, basta você abrir o seu coração. E ao som do louvor, nós vamos louvar, nós vamos bradar e glorificar, gritar, e as muralhas ruirão, as muralhas ruirão. Ah, meu irmão, tem muralhas que é só saltar, é fácil ganhar. Com meu Deus, eu salto muralhas. Com meu Deus, eu desbarato exércitos. Mas tem muralhas que só o poder de Deus. E Ele conta comigo, Ele conta contigo, para que o poder dEle se aperfeiçoe em nós, para que a presença dEle seja glorificada em nós. Mais de Deus nesta noite, guerreiro do Senhor, creia nesta palavra, guarde no seu coração, pois Deus fará proezas, como já tem feito para a glória de Deus.